Então vamos lá, quando a gente pega um número real positivo e diferente de 1, não que para A igual a 1 a gente não saiba reproduzir o que eu quero, mas a gente sabe sim calcular o que é a enésima potência desse número quando n é um número natural. Como é que a gente faz isso? De maneira iterada, né? Faço A vezes ele mesmo n vezes. Também a gente sabe fazer potência de quociente de número natural, desde que o n seja um número natural e o m seja diferente de zero. Na verdade, mais geralmente aqui, o n pode ser um número inteiro, né? Como a gente só está trabalhando com um número natural, o n aqui ele pode ser um número inteiro. E no caso de baixo, ele também pode ser um número inteiro, porque a gente sabe trabalhar com potenciação muito bem. Dessa maneira, a gente tem a função exponencial com base A muito bem definida do conjunto dos racionais aos números reais, onde essa função ela pega um número x e leva a potência xésima do A, tá bom? Então a gente sabe executar esses dois algoritmos aqui. Enésima potência e depois enésima potência seguida da raiz enésima. Perfeito. Com essa função aqui, a gente consegue estender ela para uma função a valores reais. Para uma função que a valores reais seja uma função contínua, estender continuamente, inclusive. Contínua. E o que ela faz? Ela vai pegar um x real e vai associar a esse a elevado a x agora. O processo para fazer isso, ele está demonstrado de certa forma num apêndice do Guidorizi, mas eu não vou fazer aqui. A ideia ela está intimamente ligada à propriedade da reta, que é o seguinte: todo número irracional, ele pode ser aproximado, ou seja, existe uma sequência de números racionais que convergem para esse número. A gente viu, de certa forma, no nosso último encontro, um caso particular que era o número de Euler. A gente viu que o número de Euler podia sim ser aproximado por números racionais, certo? A gente viu esse limite aqui. Então, esse é um caso de número irracional que pode ser aproximado por esses racionais que aparecem aqui dentro do sinal de limite. Contudo, isso pode ser feito para todo e qualquer número real da reta que seja irracional. Então, se eu já tinha minha função definida nos racionais, usando esse processo, de certa forma, de limite, a gente consegue estender essa função aqui agora para uma função da reta na reta. E essa função, essa extensão, ela é uma extensão contínua. Tudo bem? Sim. Então vamos em frente. A função exponencial, então, que é essa coisa aí, ela tem as seguintes propriedades exponencial. Vocês já conhecem, de certa forma, muitas delas, né? Então, a primeira propriedade é para mim o porquê, Alan? Não. Tá. A primeira propriedade é a seguinte: se a gente tem aqui a exponencial da soma de dois números reais, isso aqui pode ser escrito como A vezes A potência x, A potência y. A propriedade 2 é que se a gente olhar para a exponencial A elevado a x elevado a y, isso aqui pode ser reescrito como A elevado a x vezes y. A propriedade 3 é a propriedade da multiplicação, que A vezes B elevado a uma potência é a mesmíssima coisa que A elevado à potência vezes B elevado à potência, tá?
E a propriedade 4, ela diz para a gente a respeito da crescência e da decrescência desta função exponencial. Então, se o a que a gente está considerando ali como base for um número maior do que 1, então a exponencial, a potência x desse número define uma função crescente. Essa função está sempre crescendo, ela é crescente. O que isso significa? Isso significa o seguinte: se eu pegar x menor do que y, isso aqui vai implicar que o a elevado a x é menor do que o a elevado a y. Então, isso é ser crescente. E, ao mesmo tempo, se o a for um número menor do que 1, então essa função exponencial, a elevado a x, ela é decrescente. Decrescente. O que isso significa? Isso significa que quando eu ando à direita do eixo x, a função exponencial ela está diminuindo. E aqui eu troco o sinal da desigualdade. Perfeito até aí? Thaís, bom. Bom? Bom, deixa eu te perguntar um negócio. Sim. Existe alguma propriedade para a soma de duas exponenciações com base igual e... Não, com expoente igual e base diferente? Tipo, a Sei elevado lá, a 2 na x. 3 e 4 na 3, por exemplo. Sei lá. Ora, não. A priori, não. Tem propriedades de limitação, que a gente consegue, de certa forma, limitar isso, mas de bate-pronto bonitinho, que nem essas daqui de igualdade, a priori, não. Para quadrado, por exemplo, para quadrado, a gente tem uma relação bonitinha. Mas para geral, 3, 4, 5, não. Mas tudo bem também, né? Porque depois a gente vai utilizar o que importa essas propriedades, o que vai satisfazer uma propriedade dessa é o log. Tá, vamos a um exemplo. Vamos pegar o caso da função e elevado a x. Então, o nosso caso particular aqui é de a sendo o número de Euler. A gente sabe que o e, ele é aproximadamente quanto? 2,7, é isso? 271, alguma coisa assim. Então, esse número, ele é estritamente maior do que 1. Se ele é estritamente maior do que 1, essa função, ela é crescente. Ela é crescente. A gente também sabe que essa função aí, aplicada para x igual a 0, é e elevado a 0, que isso aqui é 1. Então, basicamente, quando a gente olha para o gráfico dessa função, um esboço dela, é o seguinte: bom, para x igual a 0 a função vale 1, então ela corta aqui o eixo y em 1. À medida que x vai crescendo, o que acontece com as iteradas da exponencial 2,7? Isso aí vai ficando cada vez mais grande, né? Então, é esperado que esse negócio aí vá para mais infinito à medida que o x vai crescendo. E o x vai indo para menos infinito, a gente está olhando para potências negativas do número e. É esperado que esse trem vá para 0. E é claro, isso aí nunca se assume um valor negativo, tá bom? A gente vai verificar que de fato isso aí acontece. Só uma observação, que aí pode até ficar como exercício para vocês, é o seguinte: se o a é um número menor do que 1, a exponencial de x é um número menor do que 1, aí o gráfico ele toma essa forma do roxo aqui. Isso aqui é a elevado a x para a menor do que 1 e maior do que 0. Porque daí a função ela é decrescente e à medida que o x vai ficando muito pequititico, esse número que está entre 0 e 1 vai ficando enorme. E à medida que o x vai ficando grande, as iteradas desse número que está entre 0 e 1 vai indo para 0. A gente vai, de certa forma, verificar que esse comportamento ocorre através de alguns cálculos de limite.
a gente justamente vai verificar agora que o limite da exponencial de x, quando x tende a mais infinito, isso aqui de fato é mais infinito. E aí eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos à técnica que a gente vai aplicar aqui para mostrar que esse limite de fato é mais infinito, por conta de que a técnica que a gente vai aplicar aqui, ela pode ser utilizada para mostrar que a elevado a x, quando x tende a infinito, também é mais infinito para a que são maiores do que 1. Então, tanto faz, na verdade, aqui se a minha base é E ou A, desde que A seja maior do que 1, a estratégia que a gente vai utilizar aqui permite mostrar que esse outro limite também explode, tá bom? E como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai começar mostrando que esse limite vai para mais infinito? A gente vai fazer o primeiro passo aqui, que é olhar para o limite de uma sequência. Então, o primeiro passo que a gente vai executar aqui é mostrar que, na verdade, o limite desta sequência aqui, e elevado ao número natural, com n tendendo a infinito, esse limite é mais infinito. E depois, utilizando este limite, a gente vai voltar para o limite original, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte. Primeira observação é que, como o número de Euler é um número estritamente maior do que 1, ele é estritamente maior do que 1, a gente pode reescrever ele da seguinte maneira. O E, ele é 1 mais H, onde H é um número positivo. Vocês concordam comigo? Esse H aí, na verdade, né? O H é aproximadamente 1,71, nesse caso aqui, tá? Então, a gente escreve a exponencial dessa maneira. E aí, com isso, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, quando eu pego um número natural e olho para a enésima potência do número E, com essa decomposição que eu fiz para ele, isso aqui pode ser visto como 1 mais H elevado a N. E se isso pode ser visto dessa maneira, a gente pode abrir essa potência aqui usando os binômios de Newton. Lembra disso que a gente fez na aulinha de exercício, na último encontro? Isso aqui vai ser 1 mais a soma, eu vou escrever explicitamente, né? Isso aqui vai ser 1 mais N escolhe 1, potência 1 de H, mais N escolhe 2, potência 2 de H, e vou embora até N escolhe N, potência N de H. E por que a gente faz isso? Olha o que acontece agora. Todos esses caras que aparecem aqui nesse somatório, a partir do N escolhe 1, vocês concordam comigo que são números não negativos? Na verdade, são estritamente positivos, né? São todos números positivos. Então, essa potência N aqui de E, vocês concordam comigo que isso fica maior ou igual que 1 mais N escolhe 1 vezes H? Porque todo o resto é não negativo. Então, eu consigo essa estimativa aí inferior, né, para minha exponencial de N. Tudo bem? Não entendi. Por quê? Essa eu não peguei. Não entendi essa parte, não. Se você puder repetir, por favor. Posso. Todos esses caras... Bom, a primeira linha tá ok, que eu expandi aqui utilizando o binômio de Newton, essa potência enésima. Tudo ok. Ótimo. E aí o que eu faço, então, é olhar daqui para frente, onde está a minha chavinha verde. O que acontece? Cada um desses números que aparece aqui, N escolhe 2 vezes H ao quadrado, N escolhe 3 vezes H ao cubo e vão embora, todos esses números, eles são maiores ou iguais a zero, não é verdade? Então, a soma anterior, essa soma todinha, ela é maior ou igual que eu só pegar a soma dos dois primeiros elementos. Porque tem muito mais caras sendo somados na linha de cima. Tá.
Tá, acho que entendi. Tá, pode continuar. né? Eu estou somando muito mais coisa ali do que na linha de baixo. Então, é claro que aquilo ali vai ser maior ou igual. Ô, Tá, Thaís, beleza. o que significa esse escolhe? O binomial, gente, esse aqui, ó, peraí, vou colocar aqui embaixo, tá? A gente usa essa notação aí, ó, n escolhe, eu vou colocar m, para isso aqui, né? O quociente de n fatorial sobre n menos m fatorial e embaixo vezes m fatorial. Essa é a notação. Sim? Vocês nunca viram esse? Nunca Já. tinha visto, não. Bastante. É a combinação de quando você tem N caras, você pega eles M a M. Você tem M combinações. Exatamente. Por isso que é escolhe. Tipo assim, dentre N, você pode escolher M elementos dessa quantidade de formas. Exatamente isso. Mas tudo bem, agora, eu aconselho para quem nunca viu, isso não é complexo, tá? Eu lembro que quando eu vi isso na faculdade, apesar de já ter visto a notação alguma vez na vida, utilizei livro na época e pouco Google, porque não tinha, para trabalhar um pouquinho com esses binômios aí. Por enquanto pode acreditar, mas compensa dar uma olhadinha, tá? Muito bem, então é isso aí que significa. Dessa maneira, o que acontece com esse cara aqui? 1 mais o N1 vezes H. Ora, o N1, por aquela definição em roxo ali que eu coloquei, é N fatorial sobre N menos 1 fatorial vezes o 1 fatorial, né? Que o M ali é 1. Tudo isso vezes H. Mas o que é esse cabra aqui? Isso aqui é 1 mais N vezes N menos 1 fatorial. Eu só abri um pouquinho o cara de cima, escrevi N fatorial como essa multiplicação aí. Tudo isso dividido por N menos 1 fatorial, porque esse 1 fatorial aqui é 1 mesmo. E aí eu posso simplificar esse N menos 1 fatorial e basicamente concluir que esse último cara aqui é 1 mais N vezes H. Tudo bem? Esse H aí que você colocou aí, por que 1 mais H? Eu não entendo entender por que 1 mais... Aí você colocou H, praticamente 1,71. Como o número E é um número maior do que 1, eu posso escrever ele como 1 mais o resto para chegar nele. E eu sei que esse resto para chegar nele vai ser positivo, porque ele é estritamente maior do que 1, certo? Eu só estou escrevendo isso porque vai me auxiliar agora no cálculo do limite. H seria as casas decimais? Pode ser visto como esse 1,71, que é o que falta para atingir o E, tá? Ou, matematicamente, a gente adora escrever o H dessa maneira aqui, ó. E menos 1. Porque 1 mais H vai ser o quê? 1 mais E menos 1, que é o próprio E. É só uma forma de olhar para o E, uma forma diferente de olhar para o E, levando em consideração a propriedade que a gente quer utilizar dele, é que ele é estritamente maior do que 1. Tá. Muito bem. E aí vem essa sacada de escrever ele dessa maneira. Por quê? Quando agora a gente olha para essa coisa aqui que a gente obteve, 1 mais N vezes H, o H é um número positivo. A gente sabe que o limite de quando N tende a infinito de 1 mais NH, esse limite não é difícil de calcular, isso aqui dá mais infinito. Porque eu estou olhando para H vezes 1 mais 1, H vezes 2 mais 2, H vezes 3 mais 1, H vezes 4 mais 1, H vezes 5 mais 1. O H é um número positivo, isso aí vai para mais infinito. Tudo bem? Muito bem, mas o que a gente concluiu aqui dessa desigualdade que a gente acabou de fazer? Que a exponencial, a potência n, é sempre
maior ou igual que essa coisa aqui, 1 mais NH. E essa coisa aqui explode. Logo, o limite desta daqui vai explodir. Concorda comigo? Basicamente, a gente pode usar até, vou colocar aqui entre parênteses, uma espécie de comparação, né? Como a exponencial, a gente acabou de ver que é maior ou igual que 1 mais NH. Se eu passar limite dos dois lados, a desigualdade é preservada. E esse aqui vai ser o limite de n tendendo ao infinito, o limite de n tendendo ao infinito. Mas esse aqui a gente viu que explode. Então, de certa forma, o limite da exponencial está maior ou igual que o mais infinito. É óbvio que isso aí tem que ser mais infinito. Não tem como isso aí ser um número finito. Tudo bem? Sim, mas professora, você está usando o fato de que essas sequências são contínuas, entre aspas, né? Porque não é sempre que você vai aplicar o limite e vai manter a desigualdade. Claro que é. É? Aham, é sim. O limite, a única coisa que muda por passagem ao limite é assim, se você tem f de x, suponha que você tem uma função estritamente maior do que a outra. Quando você vai por passagem ao limite, você consegue concluir que o limite da f de x é sempre maior ou igual que o limite da g de x. Ah, Vamos supor sim, que é sim, x. tá certo, tá certo. Então, Verdade, é essa verdade. propriedade que também vale para sequência. Verdade, tá certo, tem razão. Penido, qual que é o limite notável? Eu não sei o que. Produto notável. Oh, Uai, fiz só cálculo. foi isso que ela fez, ou... Bom, só que ela fez por elevado a n. Se fosse um quadrado ali, seria também. É desse jeito que faz. Não, Zé, o que eu quis dizer é, tipo, quadrado primeiro, que aí é 1 mais 2h mais h quadrado. Aí, tipo, h positivo, h quadrado muito alto, aí entendeu? Infinito fica infinito, tá ligado? Só isso. Não, ela usou o binômio de Newton ali. É porque ela tem que fazer o caso geral, porque tá e elevado a n. Não, o binômio de Newton, não É, é? então. É. Eu acho que o que o Penido está falando é que assim, isso aqui a gente já sabe que vai explodir, não é? Porque é um número maior que 1 elevado à potência n. É isso que você está dizendo? Ah, tá. É que o que eu penso, é claro que eu posso estar errado, mas é porque você demonstrou de um jeito. Mas quando você colocou logo esse 1 mais h, eu falei, ela vai fazer produto notável. Porque aí vai colocar 2 vezes h quadrado, e h se tendendo ao infinito, né? O n, na verdade, fica... Não, eu tô retardado, né? Porque não é 2, nossa, que cara burro. Eu falei pra você, sou. Ele pensou em 1 mais h sobre n resolver como produtos notáveis mesmo. Aí chama o 2 de n, né, Penido? Aí vai fazer como produto notável, mas não é, né, professora? Tem que ir pelo binômio, né? Porque é mais coisas. Eu vou ser tipo muito isso aí. sincera, eu nem sei o que é produto notável que vocês estão falando. Produto notável são os casos que a gente faz na escola de faturação. Pro A mais B ao quadrado, A mais B ao cubo, A menos B. Então, mas é isso que está sendo feito com o binômio de Newton, não é? Ou não? Só que para o caso de fato, n igual a 2 vai ser 1 mais 2 vezes h mais h quadrado. No caso 3, vai ser 1, 2 vezes h, não, 3, né? Mais 3 vezes h quadrado, mais, no fundo é a mesma coisa. Então o binômio, no ensino médio a professora chama de produtos notáveis, mas na verdade é binômio de Newton que derivou de produtos notáveis. Se é o que eu estou entendendo de produto notável, sim. Se é o que eu estou entendendo de produto notável, que é isso aqui. Ó, por exemplo, 1 mais h quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais h quadrado. É isso aqui? Acho que foi isso que o Pedro falou. Então, isso aqui, se a gente escrever... Ó, quer ver? Eu vou escrever agora utilizando o binômio de Newton para n igual a 2, tá? Para n igual a 2, vamos voltar aqui em cima um pouquinho. Eu vou parar a soma no terceiro elemento
da sominha ali de cima, tá? Então, eu vou ter 1 mais 2 escolhe 1H mais 2 escolhe 2H quadrado, tá bom? Ora, o que é esse cara aqui, ó? 2 escolhe 1, é 2 fatorial sobre 1 fatorial vezes 1 fatorial. E esse cara aqui é 2 fatorial sobre 2 menos 2, 0 fatorial sobre 2 fatorial. Então, esse cara aqui dá 1, e esse 2 fatorial aqui dá o próprio 2. Então, olha o que eu ganhei. 1 mais 2 vezes H mais H quadrado, exatamente o que eu tinha. Então, é a mesmíssima coisa. Ah, entendeu. Então, o binômio ele serve para usar para expoentes, inúmeros expoentes, né? É que a gente aprende só com o segundo grau, né? Exatamente, isso aqui é para qualquer um. Exatamente isso. E como a gente está com uma potência N, que é variável, inclusive, a gente usa a formuleta geral para ela. Então... Ai, não manda pornografia, hein? Ah, você ia rachar o bico, velho. De certa forma é isso aí. Eu acho que é isso que o pessoal está falando. Bom, então vamos em frente. Então, basicamente, a gente mostrou agora que a exponencial, como limite de sequência, vai para mais infinito. Vamos retornar ao caso original agora e vamos mostremos que agora a exponencial de x, com x uma variável real, é mais infinito. E como é que a gente vai fazer isso? Ora, a gente vai mostrar... a gente vai mostrar por definição, por épsilons e deltas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar um épsilon positivo. A gente tem que ser capaz, devemos ser capazes de encontrar um delta positivo de tal forma que o que aconteça? De tal forma que sempre que x for maior do que esse delta, x for maior do que o delta, então a exponencial de x vai ser maior do que o épsilon positivo. Essa é a definição de limite no infinito, infinito. E aí, como é que a gente faz isso? Olha só que sacada, que bonitinho. Como a gente já viu que limite de sequência da exponencial é mais infinito, a gente sabe que para esse épsilon dado aqui, existe um n0, número natural, existe um tempo que faz o seguinte: sempre que eu considerar tempos posteriores a esse, eu andar à direita do n0, a exponencial enésima fica maior do que epsilon. Isso pela definição de limite infinito de sequência. Tá bom? Agora, o que acontece? A gente faz o seguinte, ó. Agora, vamos tomar delta igual a esse n0 que existe. Pois, o que acontece se o delta for esse n0? Se eu considerar x's que são maiores que esse delta, que são iguais a n0, como a exponencial ela é crescente quando a base é maior do que 1, a gente sabe, então, que a exponencial de x vai ser maior que a exponencial de n0. Aqui, ó, porque eu estou considerando x à direita do n0. E o que acontece? Eu tenho que essa relação aqui, 1, que eu estou colocando um retângulo, ela é satisfeita. Ou seja, a exponencial de n fica maior do que epsilon sempre que esse n for maior ou igual a n0. Em particular, para n igual a n0, isso também é válido. Então, esse cara aqui todinho é maior do que epsilon. E o que a gente acabou de fazer, então? Ora, a gente pegou um epsilon positivo,
a gente considerou que como limite de sequência a exponencial vai para mais infinito. Então, por esse motivo, existe um tempo a partir do qual a exponencial sempre fica maior do que epsilon. Esse tempo definiu o nosso delta. A crescência da função exponencial garantiu, então, que a exponencial de x fica maior do que epsilon. Tudo bem? Tá bom. Muito bem. Então, esse aqui é a exponencial de x quando x tende a infinito. Se a gente voltar um pouquinho aqui no gráfico, no esboço do gráfico, então, beleza, a gente viu que, de fato, à medida que x vai crescendo, a função vai subindo e explode lá para mais infinito. Por outro lado, quando x está tendendo a menos infinito, eu disse aqui, né, que a função está indo para zero. Vamos verificar que isso também acontece. Também, olha eu querendo escrever com pointer. Também, o limite, então, de e de x, quando x tende a menos infinito, isso aqui é zero. Como é que a gente mostra isso? Quer ver que bonito? Vamos fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou colocar aqui, de fato. Vamos olhar para esse limite aqui, de x tendendo a menos infinito, de e elevado a x. E o que eu conheço da exponencial é quando o limite vai para mais infinito. Então, vamos fazer a seguinte mudança de variável. Vamos chamar x de menos y, tá bom? Por que eu chamo x de menos y? Por quê? Quando x vai para menos infinito, o y está indo para mais infinito. E se o y está indo para mais infinito, eu deixo esse limite aí, e a exponencial de x agora eu reescrevo como exponencial de menos y. Ou seja, isso aqui é limite de quando o y tende a infinito de 1 sobre e, tudo elevado a y. Aqui eu só reescrevi esse cara. E agora, esse limite aqui, claro que precisa mostrar, esse limite aqui, ele é zero, porque a base é menor do que 1. A base ela é menor do que 1. E como que a gente garante isso? A gente garante isso da seguinte maneira. Pois, vocês lembram, acho que foi há 2 semanas que eu mostrei um exemplo abstrato que era assim: se uma função explode, vai para mais infinito, 1 sobre a função vai para zero. Vocês lembram desse exemplo que eu fiz para uma função arbitrária? Lembram ou não lembram? Porque é isso que eu quero usar. Pois, era assim, ó, se limite de f de x é mais infinito, quando x tende a um ponto P, isso aqui implicava, desde que a f seja diferente de zero, que limite de 1 sobre f de x, quando x tende a esse ponto, esse cara é zero. E a recíproca, isso, esse cara aí. Então, o que que acontece aqui? Esse limite aqui, eu posso calcular ele em função do anterior, porque a gente viu que o limite da exponencial, quando x vai para infinito, é infinito. Então, 1 sobre a exponencial vai ser zero. Perfeito? De boa, de boa. Maravilha. Então, vamos continuando. E aí, como eu disse, então, eu vou deixar até como exercício, assim, ó, exercício. A gente fez para exponencial, mas dá para fazer para qualquer base, mostrar que a exponencial a elevado a x, quando x tende a infinito, é mais infinito, e o limite de quando x tende a menos infinito, de a elevado a x é zero, esse para o caso a maior do que 1. Para o caso a menor do que 1, para o caso A menor do que 1, dá para fazer por mudança de variável, utilizando o caso anterior,
e o limite de quando x tende a infinito, de a elevado a x, nesse caso, vai ser zero, e o limite de quando x tende a menos infinito, desse caso, agora sim, essa aqui vai ser mais infinito. Tá bom? E como é que dá para fazer utilizando o caso anterior? Para o caso entre a entre 0 e 1. Utilizando exatamente o que a gente fez aqui, no caso anterior. Só que aí vai ser 1 sobre A, né? Claro. O que eu quero dizer é, se o A é menor do que 1, 1 sobre A é maior do que 1. E aí você consegue recorrer ao caso anterior. Espera aí que eu já volto, eu acho que está com problema de conexão no meu caminho aqui. Vamos? Aí. Bom, legal. Então, esse aqui foi um pouquinho de limite de função exponencial. Deixa eu ver o que eu tenho mais para você. Vamos fazer mais um exemplo de cálculo. Thaís, Oi. eu ia te perguntar, eu fui assistir sua aula depois lá, e aí você ficou um tempão para achar aquela sequência, aquele limite. E aí hoje a gente começou a aula, você já falou assim, o número de Euler vocês sabem. Eu sabia de fato, né? É 2,718 alguma coisa. Mas e aí, o que aconteceu para achar esse número? Eu pensei que a gente ia achar ele. Esse número cravado, alguém achou em algum momento. Se não, A o gente Euler. achou. Mas cravado? A gente achou o limite. Então, exatamente. Esse número cravado, ninguém consegue achar, né? Porque ele é um número irracional. Não, sim. Mas eu digo assim, a gente achou o limite tendendo a E. Mas a gente não definiu um E. A gente definiu o E como esse limite. Você lembra? A gente mostrou que aquela sequência, o limite existia. Uhum. E aí a gente definiu E como sendo o limite dessa sequência. O que a gente tem de informação, deixa eu voltar lá. O que a gente ganha de informação, a priori, é o seguinte. Primeiro, né? Que é claro que E é maior ou igual a 1. Eu lembro Porque disso. cada um desses caras aqui é um número maior ou igual que 1, então no limite isso aí vai ser menor ou igual que 1. A gente também mostrou que esse cara... Era menor que 3. Exatamente. Então, a gente limitou muito bem. Mas a minha curiosidade era para saber se alguém substituiu por um número bem grande para ir chegando perto e ver o que dava? Isso, para saber quantas casas decimais. Então, por exemplo, 2,71, você já consegue ali perto das primeiras iteradas. Não precisa ir muito longe, não. No máximo 10, eu acho que já dá para chegar perto disso. E aí, para ir ganhando mais casas decimais, tem que ir para N's muito grandes. Tá, bacana. Aí eu ia perguntar outra coisa, aproveitar aqui, que eu notei que quando você faz limite e põe o número N, você considera isso uma sequência. Isso é uma convenção? Pode sempre usar assim? Para falar que é uma sequência o meu limite, então eu vou trocar o X por N, né? Usualmente, sim, a gente usa N para denotar número natural, exceto se dito o contrário. Tá, tranquilo, então, bom saber. Então, Valeu, aí eu tô falando isso, limite assim, de φ é uma função saindo de N a real. A gente trata do ponto de vista prático igual, claro, os limites que a gente está calculando, só que com a restrição de que a variável é um número natural. Tá? De boa, de boa. Tá bom. Então, vamos lá calcular um exemplo, uma coisinha um pouco mais prática, para trabalhar com limite de exponencial. Vamos olhar para esse cara aqui. Eu acho que esse... Não lembro se está na lista. Mas, enfim, eu quero olhar para esse limite de x tendendo a infinito, de 2 elevado a x mais 1, sobre 3 elevado a x mais 2. Aí, agora eu tenho uma combinação aí de exponenciais. O que acontece? Vamos primeiro fazer uma verificação do que está acontecendo aqui. Eu tenho uma função no numerador, 2 elevado a x mais 1. Eu sei que isso aí vai dar mais infinito, o limite da função de cima, né? Porque é uma exponencial com base maior do que 1, então isso aí explode, que foi o que a gente acabou de mostrar. No denominador também, a gente tem uma outra exponencial aqui, que também vai para mais infinito. Só que a base da que está embaixo é maior. Então, o que é esperado? É esperado que o denominador cresça mais rápido do que o numerador. Vamos ver se isso de fato acontece. O que a gente faz aqui? Quer ver? Que bacaninha. A gente olha para esse limite dessa maneira.
e a gente já aplicou técnica parecida lá para função racional. A gente olha aqui em cima e coloca o 2 elevado a x em evidência. Por que que eu faço isso? Porque daí se eu colocar ele em evidência, eu vou ter isso aqui, ó. 2 elevado a x vezes 1 mais 1 sobre 2 elevado a x. E embaixo, eu faço o mesmo procedimento. Eu coloco 3 elevado a x em evidência, e aqui eu vou ter 1 mais... 2, né? Que eu tenho um 2 ali. 2 sobre 3 elevado a x. Por que que a gente faz isso dessa maneira? Se eu reescrever isso aqui bonitinho, quer ver? X tendendo a infinito, eu vou usar aqui propriedade de potenciação, então eu vou ter 2/3 elevado a x, multiplicando esse quociente aí, né? 1 mais 1 sobre 2 elevado a x, e aqui 1 mais 2 sobre 3 elevado a x. O que que acontece aqui? Aqui dentro desse parênteses em roxo, o que eu tenho é isso aqui, na verdade, né? Meio elevado a x. E aqui embaixo, no roxo, o que eu tenho é 2 vezes 1/3 elevado a x. O que que acontece? Quando x tende a infinito, por essas propriedades que eu elenquei anteriormente, quando a base estiver entre 0 e 1, o limite no infinito é 0. E quando a base for maior do que 1, explode. Então, esse cara em roxo aqui, quando x tende a infinito, esse cara vai para 0. O segundo cara em roxo aqui, eu uso a propriedade de limite, né? 2 vezes 1 que vai para 0 também vai para 0. Então, o que está acontecendo aqui dentro do meu parênteses agora, o em vermelho? O em vermelho está convergindo para 1. Idem aqui embaixo. O em vermelho também está convergindo para 1. Então, o limite desse quociente, ele existe e é 1. E, multiplicado a ele, eu tenho uma função exponencial aqui que eu também sei calcular o limite. Então, eu tenho aí limite da multiplicação de duas funções. O que que acontece? Novamente, esse limite em verde, o limite dessa função em verde, como a base 2/3 é um número menor do que 1, isso aí vai para 0. Então, eu tenho o limite da multiplicação de duas funções, uma indo para 0, outra indo para 1. Esse limite aí vai ser a multiplicação dos limites e, portanto, o limite vai ser 0. Tudo bem? Perfeito. Então, aí, na verdade, esse limite mostrou para a gente também que o denominador, ele cresce mais rápido, de fato, do que o numerador, para forçar esse negócio, para esse negócio ter dado 0. Então, esse aqui é um exemplinho que já tem técnicas de como calcular limite de funções exponenciais. Aquela de sempre já volta, que eu mexo no meu fio, ele sai do caminho. E com isso, então, a gente tem as funções exponenciais, um pouco de propriedade, o que que acontece no limite, eu deixo de acontecer. Agora, o que que a gente faz a partir disso é definir as funções logarítmicas. A gente faz isso através do seguinte resultado, que eu vou chamar de proposição. Vou fazer uma afirmação aqui. Se eu considerar um número positivo, um número que seja diferente de 1 e um número real positivo, a gente sabe que existe um único número real que faz o seguinte, esse número elevar a potência na base A desse número é beta. Então, vamos lá. Antes de ir para frente com esse resultado, o que que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que, independente do número real positivo que eu considero na reta, sempre existe uma exponencial que foi levado nele, com base A fixada. Então, se eu estou com base, por exemplo, E, se o A é E, pega um número real, existe um único do domínio, uma função lá do domínio da exponencial que foi levado nesse beta. Se o meu A é 100,
existe um número lá do domínio da exponencial que foi levado nesse beta. E assim por diante. É isso que esse resultado está dizendo. E ainda ele está dizendo que essa potência que existe, ela é única. Então, mais do que isso, o que está sendo dito aqui é que a exponencial na base A, ela é uma função bijetora na semi-reta dos eixos positivos, chegando contra domínio semi-eixo dos reais positivos, tá bom? Por que essa proposição ela é importante para a gente? Prova a unicidade do logaritmo. Essa aí, muito obrigada. E também permite a definição dele, a boa definição dele, né? É isso aí. Vamos provar esse resultado porque a demonstração é linda e usa o teorema do valor intermediário. Então, vamos demonstrar esse resultado aí. Demonstração. O que acontece? Vamos separar em dois casos. O primeiro caso é quando o A é maior do que 1. A gente tem que fazer uma certa diferença aí, a base que a gente está considerando, por conta do comportamento da função exponencial ser diferente quando a gente considera a base diferente. No caso em que A maior do que 1, a gente viu ali em cima que o limite da exponencial, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, e o limite da exponencial, quando x tende a menos infinito, esse cara é zero, tá bom? Muito bem. E aí, com essa informação... Isso, esse alfa, ele existe e é único, exatamente. Se ele existir, é um só. E a gente vai mostrar que ele existe. Isso. É isso mesmo. Muito bem, então a gente sabe que no caso em que A é maior do que 1, o fato da função ir para mais infinito ou para zero, depende se eu estou indo para mais ou menos infinito, dado um número beta positivo, vocês concordam comigo que devem existe dois números reais, x1 e x2, de tal maneira que o que acontece? A exponencial de x1 é menor do que beta, desculpa. É isso mesmo, né? A exponencial é a de x. A de x1 é menor do que beta, que é menor que a de x2. Ora, se o limite vai para mais infinito, uma hora ele ultrapassa beta. Então, eu acho x2. Se o limite vai para zero, quando x tende a menos infinito, uma hora ele fica menor do que beta. Então, eu acho x1 que faz essa desigualdade aqui acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Agora, o que acontece? Essa função exponencial, da forma que ela foi definida, por completude na reta, ela já foi definida de maneira a ela ser uma função contínua. Em particular, essa função exponencial aqui, a de x, ela é contínua no intervalo fechado, se eu restringir essa função ao intervalo fechado de x1 a x2, onde esses x1 e x2 existem aqui da frase anterior. E aí, o que acontece? Ela é uma função contínua nesse intervalo e eu tô pegando beta lá no intervalo formado pela imagem dessa função. Isso é justamente o que a gente tem de hipótese no teorema do valor intermediário. Porque daí o teorema garante para mim que essa função assume esse valor intermediário, tá bom? Então, eu vou colocar TVI, o teorema do valor intermediário, existe de fato um cara lá no domínio x1, um alfa entre x1 e x2, de tal maneira que o A elevado a alfa, ele é beta realmente. Então, a gente garantiu que existe esse alfa aí.
Mas por que que esse alfa é único? Alguém sabe me dizer? Se existisse um outro alfa que fizesse isso aí acontecer, ele deveria ser o mesmo ou não necessariamente? Será que tem a ver com a injetividade da função? Ou nada a ver? Tem. Tem a Opa, ver, na verdade, a injetividade segue dela ser estritamente crescente. É exatamente isso. Então, vou até colocar aqui, né? A unicidade de alfa segue da crescência estrita da função. uma coisa leva a outra? A injetividade e a crescência única? Não. Estrita? A crescência leva à injetividade. Ah, tá. O que essa proposição tá dizendo é que a exponencial ela é sobrejetora, com contradomínio real positivo. Então, em particular, ela é injetora, mas a injetividade segue da crescência. A recíproca não necessariamente é verdadeira. Injetoras não necessariamente são crescentes, são localmente. Não podem voltar. Enfim. Vamos embora. Então, o que acontece? Eu só vou fazer um esboço aqui. Suponha que exista um outro alfa 1, que é de tal maneira que essa potência seja beta. Então, o que acontece? Quando eu comparo esse alfa 1 com um alfa que já existe, que eu garanti que existe pelo teorema, ora, eu tenho alfa 1 e alfa 2, dois números reais. Se eles não forem iguais, só pode acontecer uma coisa: ou um ser maior do que o outro, ou o outro ser maior do que o 1. Em qualquer um dos casos, pela propriedade lá de crescência estrita da exponencial, isso aqui implicaria que o a elevado a alfa 1 é estritamente maior que o a elevado a alfa, ou, nesse caso aqui, estritamente menor, e em nenhum caso eu teria essa igualdade me gerando uma contradição. Tá bom? Pronto. Então, esse resultado demonstra pra gente que, de fato, a exponencial, ela é bijetora, e agora, por esta proposição, pela proposição, que eu não demonstrei para o caso A menor do que 1 e fica como exercício, porque a ideia vai ser exatamente a mesma, só que levando em consideração o comportamento em mais infinito e menos infinito, mas é uma aplicação do teorema do valor intermediário. Então, pela proposição anterior, dado qualquer beta positivo, sempre existe um único alfa, de tal maneira que o a elevado a alfa é beta. E aí, como é que a gente faz? A partir disso, a gente define o logaritmo na base A. Então, a partir disso, a gente definimos o logaritmo na base A de beta como sendo este número alfa único que existe lá atrás. Tá bom? Então, veja o que aconteceu. Eu consigo executar esse algoritmo para todo beta positivo que eu considerar e uma base A fixada, desde que seja positiva. A gente tem, então, agora a função, considere a função log na base A, do semi-eixo positivo, né? Lembra que o beta tem que ser real, a valores reais, onde o log de x na base A, esse cara aqui vai ser um y, onde esse y é justamente tal que A elevado a ele é x. Tudo bem? Sim, Perfeito. certo. Então vamos em frente. Aí, deixa eu ver onde eu tô agora e quanto tempo a gente tem. Será que vai dar tempo? Bom, vamos ver as propriedades do log. Vamos ver as propriedades do log. Deixa eu só escrever aqui. Em particular, só uma notação diferente para quando a base é o número de Euler. Em particular, para
A igual a E. Esse cara aqui, log de x na base A, que é log de x na base E, a gente vai simplesmente escrever ln de x para esse cara. Então, quando for a base, o número de Euler, a gente escreve simplesmente ln, tá bom? Vamos ver aqui, então, propriedades. Professora, a Ana mandou uma pergunta no chat. Só para avisar do exclamação. Se exclamação no frente daquele existe lá, significa que existe um único. Isso, é verdade. Aqui, existe, o sinal de existe, esse cara aqui, um único. Existe um único. Perdi essa, desculpa, hein, Ana. Tá. Não é formal, assim, mas pode usar, né? Bom, então vamos às propriedades de log. Vamos lá. E as propriedades de log agora, elas decorrem, a gente consegue mostrar todas elas através da propriedade de exponencial, usando essa relação aqui, né? C e somente C. Então, a primeira propriedade do logaritmo, vamos começar, claro, um A maior do que 1, A diferente de 1, a gente sabe o seguinte, que log na base A da multiplicação de dois caras, lembre sempre positivo, isso aqui é o log da soma, log de y na base A. A propriedade 2 tem a ver com a divisão, né? O log de um quociente, claro, se fizer sentido aqui o y tem que ser diferente de zero, o log da divisão é o log da subtração. E a gente consegue também pegar essa propriedade aqui, provar essa propriedade a partir da propriedade 3, que diz o seguinte, o log de uma potência de x, isso aqui eu posso passar essa potência para fora, isso aqui vai ser log de x na base A. Quem nunca fez o exercício de provar essas propriedades usando a relação com a exponencial, eu acho que compensa destinar um pouquinho de tempo para isso, para ganhar bastante familiaridade no manuseio dessas coisas, tá bom? Nós temos a propriedade de mudança de base. Propriedade de mudança de base, que diz o seguinte, olha, se eu tenho log de x numa base A e eu quero trocar de base, porventura, o que eu preciso fazer daí é considerar um quociente de log. Isso aqui vai ser log de x na nova base que eu quero, sobre log de A na base que porventura eu quero. E aqui, claro, B maior do que 0 para B diferente de 1. Muito bem, e também temos as propriedades de crescência e decrescência da função logaritmo igual da exponencial. Nesse caso aqui, se a base do logaritmo for maior do que 1, então log de x na base A é crescente. E a propriedade 6 é que se o A estiver entre 0 e 1, então o log de x na base A é uma função decrescente. Feito.